Olá, amigos amantes do futebol. A precoce eliminação do Corinthians na Copa Libertadores da América, a má campanha no Campeonato Paulista e o pífio futebol praticado pelo time dentro de campo já fizeram a fiel torcida literalmente perder a paciência com o treinador Thiago Nunes. Diante de todos esses aspectos, resta saber agora até quando a diretoria alvinegra irá mantê-lo no comando técnico da equipe. Bom, a chegada de Thiago Nunes ao Parque São Jorge acabou causando enorme euforia na torcida corintiana, né? Afinal, o Thiago Nunes realizou um excelente trabalho à frente do Atlético Paranaense. Ele destacou-se no comando técnico do Furacão, tanto é que conquistou diversos títulos pelo seu ex-clube. Dentre os principais a gente pode colocar ali a Copa Sul-Americana em 2018 e a Copa do Brasil em 2019. Tudo isso graças ao excelente futebol praticado pelo Atlético Paranaense sob a batuta de Thiago Nunes, um time que apresentava-se de forma bastante organizada, jogava um futebol vertical, ofensivo, dando ênfase à posse de bola, ou seja, saía trabalhando a bola desde seu campo de defesa até o ataque. O time bastante intenso, fazia marcação alta, né, sufocando a saída de bola do adversário, um time de rápidas transições, ou seja, esse excelente futebol apresentado pelo Atlético acabou deixando o seu treinador bastante em evidência e também despertando o interesse de diversos clubes pelo técnico, em especial o Corinthians, né, que buscava uma maneira, uma alternativa ali para mudar totalmente a sua filosofia de jogo. Até por essa razão o Thiago Nunes chegou ao timão para ser um verdadeiro revolucionário, vamos dizer assim. Ele tinha essa missão aí de mudar drasticamente a filosofia de jogo do Corinthians, que há anos, né, desde 2008, quando o Mano Menezes assumiu o comando técnico do conjunto alvinegro, o Corinthians vem jogando um futebol bastante pragmático, né, uma maneira conservadora de jogar. Então era uma equipe que apresentava-se de forma defensiva, né, a solidez defensiva do Corinthians na atual década aí é digna de aplausos. Um time que sofria pouquíssimos gols, até conquistou diversos títulos por conta da eficiência defensiva, mas o futebol praticado realmente não agradava, né? Dessa maneira, a alternativa encontrada pela diretoria corintiana através de seu presidente André Sanches foi contratar Thiago Nunes justamente para mudar radicalmente a maneira do Corinthians jogar dentro de campo, algo que até o momento o técnico de 40 anos de idade não conseguiu fazer pelos lados de Itaquera. Bom, a gente sabe muito bem que é difícil para um treinador chegar em uma equipe e mudar radicalmente a forma desse time jogar em um curto espaço de tempo. Isso demanda realmente alguns meses aí para que um treinador implante ali a sua filosofia de jogo, o seu método de trabalho. Alguns treinadores até conseguem em pouco menos tempo, como é o caso, por exemplo, do Jorge Jesus, que chegou ao Flamengo na parada da Copa América no ano passado. Foi rápido até a implantação do método de jogo de Jorge Jesus, mas outros treinadores precisam de um pouco mais de tempo. Eu acredito até que o Thiago Nunes esteja vivendo essa difícil situação, até porque o Corinthians joga de maneira reativa há muitos anos, né, como citei anteriormente. Então, para você chegar e mudar isso do dia para a noite é muito difícil. Aí, por essa razão, o Thiago Nunes deveria ter iniciado o ano que o Corinthians teria aí a fase pré-eliminatória da Copa Libertadores pela frente, jogando de maneira reativa mesmo, de maneira pragmática. Assim como fez, por exemplo, o Eduardo Cudê no Internacional. O Eduardo Cudê, a gente sabe muito bem que tem por característica armar suas equipes também de maneira bastante ofensiva, joga um futebol para frente, né, dinâmico, e ele chegou no Internacional e disputou também a fase pré-eliminatória da Copa Libertadores com o Inter jogando um futebol totalmente diferente do que ele gosta. Né, o Inter fechou a casinha ali mesmo, protegeu a sua defesa, jogou por uma bola e acabou garantindo a sua classificação à fase de grupos da Copa Libertadores. Algo que o Corinthians não fez, o Thiago Nunes já chegou querendo implantar o seu método de jogo, o que acabou prejudicando o time que já estava há anos jogando de outra maneira. Os jogadores sentiram bastante dificuldade em realizar o que o Thiago Nunes tinha em mente e, por fim, o que acabou acontecendo foi que o Corinthians foi eliminado de maneira precoce da Copa Libertadores da América pelo Algoz Guarani do Paraguai, o Guarani do Paraguai que havia já eliminado o time do Corinthians em 2015 nas oitavas de final do torneio continental, e novamente o Corinthians caiu diante do time
paraguaio. Vale ressaltar que o alvinegro do Parque São Jorge cometeu o equívoco de disputar a Florida Cup esse ano também, né? Outro erro do Corinthians, não deveria ter disputado, deveria ter realizado sua pré-temporada focando única e exclusivamente nesses duelos aí da pré-Libertadores para garantir ali uma vaga na fase de grupos da competição. Posteriormente, o Corinthians ainda vem realizando uma péssima campanha no Campeonato Paulista. É o terceiro colocado do grupo D do Paulistão, está 5 pontos atrás do segundo colocado Guarani e dificilmente o Timão conseguiria avançar a fase mata-mata do torneio estadual. Portanto, o Corinthians vinha deixando bastante a desejar, embora estejamos aí no início da temporada. O Thiago Nunes já sofreu uma pressão absurda no comando técnico do Timão. Aliás, o Corinthians que teria pela frente na próxima rodada do Campeonato Paulista o clássico frente ao seu maior rival, o Palmeiras, na Arena Corinthians. E caso o Corinthians perdesse esse clássico, era bastante provável que o treinador Thiago Nunes seria demitido do cargo. Bom, diante de tudo isso que foi dito, fica claro também que a paralisação do futebol em virtude da pandemia do coronavírus acabou ajudando bastante o Thiago Nunes a sobreviver no comando técnico do Corinthians. Bom, e algumas atitudes tomadas pelo Thiago Nunes nesse seu início de trabalho no Corinthians acabaram não agradando tanto a torcida quanto boa parte dos jogadores do elenco corintiano, como por exemplo a liberação dos jogadores Ralf e Jadson, duas referências do plantel do Corinthians ali para os jogadores. O Ralf, por exemplo, foi campeão mundial com o Corinthians em 2012, tem uma história gloriosa na equipe, assim como o Jadson também, que ergueu tantos canecos pelo Corinthians. O Thiago Nunes chegou e acabou liberando esses dois atletas de uma maneira nada agradável, eu diria, né? Já que os jogadores têm uma história no clube e o Thiago Nunes chegou e dispensou esses atletas como se fossem qualquer um. Obviamente com o aval da diretoria, né? O Thiago Nunes não fez isso sozinho, mas foi um grande equívoco. A partir desse momento, ele já ficou com a imagem meio desgastada junto aos líderes do elenco corintiano, aos principais jogadores ali, o Wagner Love, o Cássio, o Fagner, o Gil. Esses jogadores provavelmente não gostaram muito dessa atitude e aí sim a batata do Thiago Nunes começou a assar ali pelos lados de Itaquera. Além disso, vazou na mídia que o Thiago Nunes elaborou uma cartilha de bons modos para que os jogadores do Corinthians seguissem algumas orientações, regras, horários, todos determinados pelo novo treinador do Timão. Segundo alguns setoristas do Corinthians, essa cartilha não teria agradado o elenco corintiano, mas isso eu acredito que não seja verdade, até porque no futebol é super comum treinadores elaborarem cartilhas ditando regras, orientações, enfim, horários, tudo que jogadores às vezes tem um pouco de dificuldade de seguir, até para não virar uma bagunça, né? O Pep Guardiola é um exemplo perfeito disso, né? O Pep Guardiola é campeão em elaborar cartilhas com diversas recomendações aos atletas. Quem lê o livro do Pep Guardiola sabe muito bem que quando ele chegou ao Bayern de Munique, não existia ali um nutricionista no clube para elaborar cardápios aos atletas. Ele ficou perplexo com essa situação, exigiu que a diretoria contratasse um nutrólogo e aí sim, a partir desse momento, ele passou até a elaborar cardápios para os jogadores, cardápios pré-jogo, pós-jogo, o que os jogadores devem comer durante a semana, como devem se alimentar, enfim, os jogadores têm que seguir à risca as normas de Pep Guardiola durante a temporada e a gente não vê os jogadores fazendo biquinho por conta de uma cartilha onde regras são impostas a todos. Não me restam dúvidas de que a maneira com a qual ele dispensou Ralf e Jadson não agradaram muito mais o elenco do que a elaboração de uma cartilha com regras e orientações para os jogadores. Bom, e para piorar ainda mais a situação do treinador Thiago Nunes no comando técnico do Corinthians, ele concedeu recentemente uma entrevista ao canal esportivo Band Esportes, fazendo uma série de críticas ao ambiente político do Corinthians, dizendo que o ambiente político do Corinthians está prejudicando bastante o rendimento dos atletas, acaba atrapalhando o futebol do time, uma crítica que acabou deixando a diretoria do Corinthians bastante enfurecida. A gente sabe muito bem que o Corinthians passará por eleições no final desse ano, então esse ambiente político, segundo o treinador Thiago Nunes, está atrapalhando bastante o rendimento do time dentro de campo. Além disso, ele acabou criticando também o Cifute,
o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians. O Cifute, aliás, o Corinthians é um dos pioneiros no futebol brasileiro a desenvolver esse programa. Ele diz com essas palavras: o Cifute está muito abaixo do que pode produzir. Realmente essa entrevista não caiu nada bem, não agradou em nada a cúpula diretiva corintiana, e agora o Thiago Nunes está ainda mais com a corda no pescoço. Ou o time melhora bastante de rendimento assim que voltar aos gramados, ou então é muito provável que Thiago Nunes não permanecerá no comando do Corinthians, ainda mais com o Mano Menezes disponível no mercado. A gente sabe muito bem que o André Sanches tem uma excelente relação com o treinador Mano Menezes. O Mano Menezes tem uma enorme identificação com o Corinthians. Por essa razão, não me restam dúvidas de que o Mano Menezes seria o cara escolhido para comandar o Corinthians caso o Thiago Nunes não permaneça no comando técnico do Timão. Thiago Nunes que deu o aval para a contratação do Luan, o Luan que custou uma fortuna para o Corinthians acabou comprando o Luan junto ao Grêmio pela bagatela de 23 milhões de reais por 50% do passe do Rei das Américas em 2017. Luan que não vinha nada bem no Grêmio, muitos diziam que é por conta da lesão que eles têm no pé, na sola do pé, mas o Renato Portaluppi já vinha deixando o jogador no banco de reservas há muito tempo, e mesmo assim o Thiago Nunes insistiu para que o Corinthians o contratasse, porque ele teria capacidade para recuperar o futebol do Luan, e obviamente o peso dessa contratação foi todo nas costas do Thiago Nunes, mais um aspecto que pesa totalmente contra o treinador no Corinthians. Bom, vamos ver o que vai acontecer. A gente ainda não sabe quando a bola vai voltar a rolar, mas o ideal, pelo menos na minha opinião, seria o Corinthians já mudar de treinador, trazer outro técnico, dar início a um novo projeto, um novo trabalho, já que quando o futebol voltar, teremos ainda a realização de pré-temporada, tudo vai voltar da estaca zero, e aí sim o Corinthians poderia ter um novo comandante na equipe, sobretudo porque já está mais do que provado que Thiago Nunes não convenceu no comando técnico do Corinthians. Bom, gente, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site www.soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Muito obrigado pela atenção, uma excelente semana para você, até a próxima, tchau, tchau!